palavra do Senhor diz assim: viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso alegrem-se, ó céus, e vocês que nele habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aquieta o nosso coração, ó Pai, nessa manhã. Aquieta o nosso coração para que possamos entender o que o Senhor tem a ministrar em nossas vidas. Qual a direção que o Senhor tem para nós diante das lutas que nós enfrentamos, diante das provações. Abençoe, ó Pai, essa igreja. Abençoe, ó Pai, essa igreja em suas lutas. Abençoe cada um de nós. Pedimos, ó Pai, orientação da Tua palavra. Pedimos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo venha nos despertar, ó Deus, para a Tua voz. Para a Tua voz, Senhor. Que o Senhor nos conduza, ó Pai, neste momento. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Meus irmãos, eu me lembro de uma história que foi contada pelo meu cunhado, que é missionário. Ele esteve em uma viagem missionária na Turquia há um tempo atrás. Conheceu ali na Turquia um jovem de família muçulmana que se decidiu por Cristo, entregou a sua vida ao Senhor Jesus. O pai desse jovem, quando descobre isso, coloca o filho no carro e anda estrada fora 100 quilômetros de distância da casa. E num determinado momento da estrada, o pai coloca o filho para fora do carro dizendo: agora você vai voltar a pé para sua casa. Você vai voltar a pé para casa para que você pense bem na decisão que você tomou por Cristo. E nós esperamos você voltar em casa como um muçulmano, não como cristão. E esse jovem então andou debaixo do sol por muito tempo, 100 quilômetros, chegou até a sua cidade, mas não foi para a casa de seus pais. Procurou ali uma comunidade de cristãos que ele conhecia, lá na Turquia. Essa é apenas uma de tantas histórias que nós conhecemos acerca de perseguição aos cristãos. Neste exato momento, tem irmãos nossos presos por causa do Evangelho. Tem irmãos que estão sendo torturados, alguns acabaram de morrer há alguns minutos, por causa do amor a Jesus. E não só perseguição física, mas você vai concordar que é enorme a pressão que todo cristão enfrenta para que seja conformado com este mundo que nós vivemos. Para muitos, seguir a Cristo custa perder o emprego, perder a família, ser rejeitado pela família, ser rejeitado pela sociedade. O Senhor Jesus disse no Evangelho de João: olha, se o mundo odeia vocês, saiba que antes o mundo odiou a mim. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, endereçado para 7 igrejas da Ásia Menor, atual Turquia. 7 igrejas que estavam passando por terrível perseguição. Muito provavelmente a pergunta desses irmãos lá da Ásia Menor, da Turquia, era a pergunta que muitos de nós temos hoje. Por que o mundo é tão hostil com os seguidores de Jesus? Por quê? Por que existe tanta perseguição contra Cristo, contra os seguidores de Cristo? O texto que nós lemos, capítulo 12 de Apocalipse, tem a resposta. Porque nós acabamos de ler e de entender, basicamente, que as perseguições que os cristãos enfrentam, sejam perseguições no campo ideológico ou perseguições físicas, são perseguições arquitetadas por um dragão furioso e terrível. Neste momento existe uma batalha de dimensão cósmica sendo travada. Aliás, a Bíblia nos orienta que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra forças espirituais. No mês passado eu tive a oportunidade de compartilhar com a igreja uma reflexão em Gênesis capítulo 3, com o título As Estratégias da Serpente. A reflexão de hoje é uma continuação daquela reflexão. Por isso recebe esse nome, As Investidas do Dragão. Meus irmãos, nós vamos ver nesse texto 3 investidas de Satanás. Primeira investida contra Cristo, segunda investida contra a igreja e depois contra os cristãos que compõem a igreja. Então, no primeiro momento, eu gostaria que peço para que você mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 12 de Apocalipse. Nós vamos ver nos primeiros versos o ataque do dragão contra Cristo, a investida
contra o Senhor Jesus. O apóstolo João vê 2 sinais nos céus, 2 sinais. Num primeiro momento, João vê uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essas figuras aqui, sol, lua e estrelas, nos lembra daquele sonho que José teve em Gênesis capítulo 37. José tem um sonho, e nesse sonho a sua família se curva diante dele. E a família de José, os patriarcas, são representados aqui pelo sol, a lua e as estrelas. A gente vai ver essa questão mais adiante. O verso 2 diz que a mulher estava grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. A mulher estava às vésperas de dar à luz a um filho homem. E a pergunta que surge até aqui é: qual é a identificação dessa mulher? O que essa mulher representa? E o filho que essa mulher gera, quem é? Irmãos, poucos símbolos em Apocalipse nós podemos dizer com certeza o que significa, pouquíssimos. Quando nós falamos do filho da mulher, nós podemos ter certeza que o texto está falando de Jesus, sem citar o nome de Jesus, mas pelo contexto fica muito claro que a mulher aqui dá à luz a Jesus, e depois a gente vai estudar isso com mais detalhes. A outra pergunta é: quem seria a mulher nessa história de Apocalipse 12? Para os católicos, a mulher aqui é Maria, e ponto final. Embora a gente não tenha aqui nada no contexto que venha a sugerir que a mulher aqui é Maria, porque Apocalipse é um livro simbólico. Para alguns irmãos, e meus irmãos, tudo aquilo que eu disser nessa exposição, eu estou partindo de uma das interpretações de Apocalipse, porque nós temos várias interpretações, ok? Mas eu peço para que você não se detenha nas diferenças das interpretações, mas no tema da nossa mensagem, que diz respeito às investidas do dragão, ok? Alguns irmãos nossos identificam a mulher como a nação judaica, a nação de Israel como instituição. Eu creio que isso também não faz sentido ao contexto do livro de Apocalipse. Porque logo no início do livro de Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3, a nação judaica, Israel como instituição, é a grande perseguidora do povo de Deus. Tanto que muitos judeus, aqueles que não acreditam em Jesus, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, são chamados de os da sinagoga de Satanás. Os da sinagoga de Satanás, no capítulo 2 e 3, é Israel como instituição. E quando eu falo Israel como instituição, é Israel que não acreditava que Jesus era o Messias. Então, quem seria a mulher aqui no capítulo 12? Faz mais sentido, pelo contexto do capítulo, entender a mulher como a comunidade da aliança. Os crentes do Antigo Testamento e os crentes do Novo Testamento. Uma só igreja, um só povo. Até porque nós vemos que essa mulher traz a criança ao mundo, ou seja, uma alusão aos nossos irmãos do Antigo Testamento, ok, nossos irmãos, mas depois essa mulher, depois de ter dado à luz a um filho, ela foge para o deserto, e é sustentada ali no deserto, uma alusão aos crentes do Novo Testamento. Então, Antigo e Novo Testamento, crentes formam um só povo. E é por isso que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, no verso 9, chama a igreja do Novo Testamento de nação eleita, sacerdócio real, que são títulos que lá em Êxodo, capítulo 19, no Antigo Testamento, atribuídos aos crentes do Antigo Testamento. Isso nos mostra que, aos olhos de Deus, Deus tem apenas um povo formado por judeus crentes do Antigo Testamento e judeus e gentios crentes do Novo Testamento. Essa é a mulher aqui, é o povo de Deus, é a comunidade da aliança.
E no verso 3, nós temos a apresentação do segundo personagem. Diz assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. O texto vai nos apresentar a identificação desse dragão. No verso 9, o dragão é chamado de antiga serpente, fazendo uma alusão a Gênesis 3. Se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. O verso 4 diz: a sua cauda arrastou a 1/3 das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Também é uma indicação à queda moral do diabo e dos demônios, e também à rebelião de Satanás contra Deus. Uma forma figurada de retratar essa queda moral de Satanás, a rebelião contra Deus. A parte B do verso 4 diz: e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Os irmãos se lembram o que aconteceu às vésperas do nascimento de Jesus? Quando Herodes, usado por Satanás, quer interromper a vinda do Messias, manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Mas para a frustração do dragão, olha o que acontece no verso 5. A mulher deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. É muito interessante que apenas um versículo nós temos o resumo de 33 anos da vida e ministério de Jesus. O texto não entra nos detalhes da crucificação, dos milagres, da ressurreição, fala apenas da ascensão de Jesus aos céus. Nós vemos pelos evangelhos que o dragão, Satanás, tentou de tudo para acabar com o ministério de Jesus. E eu acredito que quando Jesus foi condenado à morte, condenado à crucificação, eu imagino o dragão comemorando, Satanás comemorando. Havia uma profecia em Gênesis capítulo 3 que dizia o seguinte: o filho da mulher vai pisar na cabeça da serpente, porém a serpente ferirá o calcanhar. Mal sabia, mal esperava o dragão, mal esperava a serpente, que no ato de ferir o calcanhar de Jesus na cruz, ali naquele mesmo ato, a serpente teria a sua cabeça esmagada. Porque Jesus morreu, pagou pelos nossos pecados, depois de 3 dias o Senhor ressuscitou, subiu ao céu e está reinando à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, até o dia da volta do Senhor Jesus. E aí no verso 6, depois de falar do filho, o texto volta a falar da mulher, dizendo: a mulher, porém, logo depois de dar à luz, tá? Repare no texto, a mulher está fugindo para o deserto logo depois de dar à luz, não é num período lá no futuro, às vésperas da volta de Jesus. Logo depois que o filho sobe ao céu, logo depois que Jesus sobe à direita de Deus, a mulher foge para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Deserto, quando o texto diz que a mulher fugiu para o deserto, uma passagem que vem à mente é a história de Elias. Elias, depois de matar os profetas de Baal, foge para o deserto, porque Jezabel queria a cabeça de Elias. E ele fica um tanto que amargurado ali no deserto, mas a palavra de Deus diz que Elias é sustentado pelo Senhor. Da mesma maneira aqui, o texto diz que a mulher, a igreja, está sendo sustentada por Deus. E o texto diz que a mulher é sustentada num período de 1260 dias. Você está com a sua Bíblia aberta aí. 1260 dias é equivalente ao período de tempo, 2 tempos e metade de um tempo que aparece no verso 14. Só que
Quando João menciona tempo, tempos e metade de um tempo, João está fazendo uma alusão a uma passagem lá no livro de Daniel, no Antigo Testamento. Tem que ficar claro para a gente que em Apocalipse é muito comum o uso de números simbólicos. Muito comum, em todo o livro de Apocalipse. Quando João faz essa alusão ao livro de Daniel, capítulo 7, no verso 25, em Daniel, capítulo 7, é profetizado um período de 3 anos e meio, ou 42 meses, de intensa perseguição. E aí existe um grande debate quando há de se cumprir esses 3 anos e meio de grande perseguição. Para alguns, isso se cumpriu no ano 66 depois de Cristo. Se você olha para a história do povo de Israel, a história de Jerusalém, Jerusalém é destruída no ano 70 pelos romanos. Mas antes da queda de Jerusalém, o povo judeu sofre uma intensa perseguição por 3 anos e meio. Parece que, e por isso que eu digo aqui com muita humildade, parece que, porque a gente não pode bater o martelo, parece que João está usando essa linguagem de Daniel para mostrar a intensidade da perseguição que acontece entre, atenção, desde a ascensão de Jesus até a volta de Jesus. Então 1260 dias aqui não diz respeito a um período cronológico. É um símbolo que retrata a perseguição que a igreja sofre desde a ascensão de Jesus, depois da ressurreição, até a volta de Jesus. Ou seja, o texto está dizendo que esse período que nós estamos enfrentando é um tempo difícil. Talvez você pense que não, porque aqui no Brasil nós temos certa liberdade religiosa. Mas pense nos nossos irmãos no norte da África. Pense nos nossos irmãos no Afeganistão, na Turquia, na Coreia do Norte. Todos nós sofremos um tipo de perseguição. Desde que Jesus subiu aos céus até a volta de Jesus, será um tempo difícil, mas nesse tempo difícil, a igreja está sendo sustentada pelo Senhor. E o texto então, meus irmãos, voltando aqui para o verso 6, faz uma pausa sobre a situação da mulher e vai retomar a mulher, a história dela, somente no verso 13. O texto aqui abre um parênteses, nos convidando a assistir os bastidores nos céus, o que acontece nas regiões celestiais enquanto a igreja é perseguida. Versos 7, 8, 9. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado à terra e com ele os seus anjos. O texto diz de Miguel aqui lutando contra o dragão e os demônios. Miguel aparece também no livro de Daniel, no capítulo 10. Ali no livro de Daniel é chamado de um dos principais anjos. É um anjo guerreiro. Na carta de Judas, aquela carta que antecede o livro de Apocalipse, Miguel é chamado de arcanjo, ou seja, o principal dos anjos. O que nós temos aqui é uma batalha cósmica, e essa batalha acontece logo depois que Jesus sobe aos céus. Entendendo essa linha do capítulo 12, a batalha acontece logo depois que Jesus sobe aos céus. Miguel é quem ataca, reparou aqui? Não é o dragão que está atacando Miguel. Miguel está atacando Satanás porque sabe que a sua vitória é certa. Meus irmãos, levando em consideração essa interpretação, Jesus sobe aos céus, acontece a batalha, Satanás é expulso. Para a teologia reformada, Satanás não foi expulso dos céus em algum momento no livro de Gênesis. Para a teologia reformada, quando que Satanás é expulso dos céus?
Lucas capítulo 10, enquanto os discípulos estão evangelizando, curando, Jesus diz: eu vi a Satanás caindo do céu como relâmpago. Ou seja, Jesus está vislumbrando aquilo que acontece na ascensão de Cristo. De alguma maneira que nós não sabemos explicar, porque a Bíblia não traz muitos detalhes, antes da ascensão de Cristo, Satanás tinha um certo lugar nos céus. Depois disso, não. Depois da crucificação, ressurreição e ascensão, não. Por isso que Jesus diz aos discípulos: olha, toda autoridade me foi dada, agora vocês podem pregar o evangelho a todas as criaturas. Antes da crucificação, ressurreição e ascensão, Satanás tinha algum lugar no céu. A gente vê isso no livro de Jó, por exemplo. Jó apresenta Satanás indo diante de Deus, fazendo acusação contra Jó, para acusar a Jó. E aqui no livro de Apocalipse diz que caiu aquele que acusa os filhos de Deus. Então o texto prossegue dizendo que Satanás é expulso, e a expulsão de Satanás resulta num louvor celestial que nós vemos a partir do verso 10. Diz assim: então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Lembra da autoridade? Todo o poder me foi dado, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Lembre-se que esse texto foi escrito para encorajar irmãos nossos do primeiro século, lá na Turquia, na Ásia Menor, que sofria perseguição. Eles podiam ler esse texto, encontrar nesse texto forças, porque eles podiam se lembrar daqueles que não negaram o nome de Jesus, mesmo em face da morte. Eles podiam se lembrar da história de Estevão lá em Jerusalém sendo apedrejado, que não negou a Jesus, e de tantos outros. E por que esses irmãos venceram? Por causa do sangue do Cordeiro. Meus irmãos, o que fica muito claro no livro de Apocalipse é que o diabo pode até matar um cristão, pode até matar um crente, mas o diabo não pode derrotar os crentes. Pode tirar a vida física, mas não pode corromper ou derrotar a vida espiritual de um verdadeiro crente. Não é porque eles são bons, mas é porque o sangue do Cordeiro garante essa vitória a todo aquele que crê de fato no Senhor Jesus. Satanás quer devorar o filho, quer devorar Cristo, a criança que nasce, não consegue, o plano dele é frustrado. O que ele faz? Se volta contra a mulher. Aqui nós vemos então a segunda investida de Satanás, no verso 13. Diz assim: quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. O diabo foi derrotado nos versos anteriores, a ação dele foi limitada, mas ainda assim continua ativo nas suas investidas. Ainda assim, Satanás é perigoso. Pense na ideia de um pitbull amarrado a um poste. A ação do pitbull está limitada, mas se você passar perto dele, pode acontecer uma tragédia, um acidente. Satanás, de certa maneira, mesmo tendo a sua ação limitada, ele está tentando destruir a igreja. Então aqui ele se volta contra a igreja. O texto diz no verso 14 que à mulher foram dadas duas asas da grande águia. E é muito interessante porque no livro de Êxodo, capítulo 19, quando Israel sai do Egito,
Em Êxodo diz que Deus deu a Israel 2 asas, como asas de águia, e trouxe Israel até o deserto, até a presença de Deus. E ali no deserto, Israel foi de certa maneira sustentado por Deus antes de entrar na terra prometida. Durante esse tempo, 1 tempo, 2 tempos e metade de tempo, que é uma alusão a tempos difíceis, tempo de perseguição. Deserto tem essa conotação na Bíblia. O verso 15 diz então: a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca, engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. Para muitos comentaristas, o rio aqui é um símbolo de palavras de sedução e milagres. Aliás, essa é uma estratégia de Satanás contra a igreja: levantar falsos profetas, palavras que enganam. Aliás, Jesus disse que nos últimos tempos se levantariam falsos profetas que fariam sinais, e se fosse possível que um eleito perca a sua salvação, se possível, até os eleitos seriam enganados. Essa é a estratégia de Satanás. Solta então esse rio para tentar enganar a mulher. Meus irmãos, isso é o que está acontecendo nos nossos dias, no tempo presente. Nós vemos vários regimes se levantando que propõem o extermínio dos cristãos, o extermínio de Bíblias, não no nosso país, mas em outros países. Nós vivemos um tempo onde surgem muitos escândalos de dentro da igreja para tentar minar a fé do povo de Deus. O diabo vai fazer de tudo durante esse tempo para tentar com que a igreja deixe de salgar e iluminar esse mundo. Mas pela palavra de Deus nós sabemos que a igreja verdadeira do Senhor, a igreja invisível, é indestrutível. O Senhor Jesus garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu não estou falando de determinada igreja local, mas estou falando da igreja do Senhor, a igreja verdadeira que só o Espírito Santo conhece. O diabo vai tentar destruir a igreja, mas não vai conseguir. O diabo fica frustrado, então ele parte para a sua terceira investida. Agora no verso 17, o dragão ataca cada cristão individualmente. O verso 17 diz: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os descendentes da mulher aqui, meus irmãos, faz mais sentido entender como cada cristão individualmente. Se você acha essa interpretação forçada, lembre-se que o mesmo autor João, na segunda carta, aquela carta de apenas um capítulo, endereça essa carta dizendo: a senhora eleita e seus filhos. O que significa a senhora eleita e seus filhos? Senhora eleita, a igreja; seus filhos são os cristãos que compõem a igreja. Então a perseguição aqui no verso 17, já que o diabo não consegue destruir a instituição igreja, a igreja invisível, o diabo ataca cada cristão individualmente. É o tipo de perseguição e provação ou tribulação que você sofre durante a semana, quando você não está na companhia de outros irmãos da igreja, quando é só você e Deus, ou você e o mundo. Aliás, o apóstolo Pedro diz no capítulo 5 que o diabo anda ao nosso derredor, procurando uma oportunidade, procurando alguém a quem possa devorar. E esse é o tom de alerta que nós temos no livro de Apocalipse também. É verdade que Jesus venceu a Satanás, é verdade que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas nós temos um chamado do Cordeiro a perseverar. E é por isso que nos primeiros capítulos de Apocalipse nós temos a expressão: ao vencedor acontecerá isso, isso e aquilo.
Nós temos um chamado no livro de Apocalipse para a vigilância, uma expressão que o pastor Tiago gosta de usar, vigia. Este é o tom do livro de Apocalipse. Até o dia da volta de Jesus, o dragão está arquitetando investidas contra cada um de nós, cada um do povo de Deus. E o verso 18 então conclui esse capítulo dizendo: o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Ou seja, são 3 investidas contra Cristo, contra a igreja, contra cada cristão. O diabo parece aqui, nessa figura aqui do capítulo 12, parece que ele está um pouco cansado. Ele se coloca na areia da praia, arquitetando um novo golpe. E é o que acontece no capítulo 13. Está arquitetando os ardores de seus capangas, que são as 2 bestas. A besta que emerge do mar, depois a besta que emerge da terra. Se Deus me der a oportunidade, quem sabe num outro domingo eu posso tentar pregar sobre o capítulo 13 de Apocalipse. E assim então nós encerramos a exposição do capítulo 12 desse livro. Meus irmãos, quais são as lições que nós podemos aprender com esse capítulo? Eu gostaria de compartilhar primeiro uma lição, algo que nos ensina acerca da responsabilidade, ou melhor, da soberania de Deus. Então a primeira lição diz respeito à soberania de Deus, e a segunda lição diz respeito à responsabilidade humana, ok? 2 lições. Qual é a lição de soberania de Deus que nós podemos extrair aqui do capítulo 12 de Apocalipse? A lição que nós aprendemos aqui, meus irmãos, a primeira delas é que o Senhor guardará o seu povo. O Senhor há de proteger os seus. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. É o Senhor quem protege a igreja, é o Senhor que protege o verdadeiro cristão. Então, quando a prova, a tribulação se levantar contra a sua vida, lembre-se disso. Lembre-se da fidelidade de Deus. É Ele quem protege o seu povo. Existe um evangelho raso há muito tempo nas igrejas brasileiras evangélicas que prega um falso evangelho onde é prometido isenção de provas, isenção de tribulação. Aliás, de acordo com a teologia da prosperidade, o falso evangelho, Deus está comprometido com o teu conforto. Deus está comprometido com as suas bênçãos materiais. E se Deus está comprometido com o seu conforto, com o teu conforto, então esse Deus não vai permitir que você sofra por provas, ou que você enfrente tribulações. Este é o falso evangelho. Mas a Bíblia que tem sido pregada aqui neste púlpito, domingo após domingo, quinta-feira após quinta-feira, essa Bíblia revela que poupar da tribulação ou da provação não é a maneira de Deus demonstrar o seu cuidado para com o seu povo. A Bíblia nos alerta dizendo que a tribulação vem, a provação vem. Quando passares pelo fogo, porque você vai passar pelo fogo, o Senhor estará com você. Se a onda do mar se levantar contra você, o Senhor estará com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está conosco. A maneira que Deus nos demonstra o cuidado não é nos tirando da tribulação ou da provação, mas é quando Ele nos encontra na tribulação, quando Ele nos encontra na prova. Seria muito mais fácil se tivéssemos a garantia de não passarmos pela provação ou tribulação pelo fato de sermos crentes. Mas quando você abre a Bíblia em Atos capítulo 14, verso 22, aliás, você não precisa abrir agora, mas o texto diz assim: através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Deu para entender? Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus.
Seria mais fácil se Deus nos tirasse daqui no momento pior, na pior perseguição da história da humanidade. Mas lembre-se que quando Jesus está orando por nós, lá no Getsêmani, capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus está orando por cada um de nós. A oração que Jesus faz por nós, sabe qual é? Pai, eu não peço para que os tires do mundo, mas que os livre do mal. A maneira de Deus nos demonstrar o cuidado e proteção não é nos tirando do mundo, mas é nos encontrando no mundo. Essa é a maneira que Deus demonstra o seu cuidado. Deus guardará o seu povo. Isso não significa que igrejas locais não vão ser fechadas, não é isso. Não significa que pessoas que já passaram pela igreja local, que elas não vão perder a batalha. Algumas pessoas vão perder a batalha, mas a igreja verdadeira do Senhor vai ser preservada pelo Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Por causa do sangue do Cordeiro. Entenda que Cristo não desperdiçou uma gota de sangue na cruz. Cada gota foi derramada intencionalmente para garantir a salvação de todo aquele que nele crê. Essa é a lição de soberania de Deus. Deus guarda o seu povo. Em segundo lugar, nós temos uma lição a respeito da responsabilidade humana. E qual lição de responsabilidade humana que nós temos aqui no capítulo 12 de Apocalipse? A lição é que os vencedores, no verso 17 e também no verso 11, deixa isso muito claro, os vencedores são aqueles que guardam o mandamento, que dão testemunho e não amam a própria vida. Esses são os vencedores. Guardam o mandamento, dão testemunho e não amam a própria vida. É verdade que o sangue do Cordeiro nos transformou, mas o Cordeiro agora nos chama para vivermos para a glória dele. O Cordeiro está chamando cada um de nós para que nós busquemos as intenções dele para a nossa vida, que nós busquemos a glória do Cordeiro. Não é porque nós experimentamos aqui certa liberdade no nosso país, no Brasil, não significa que nós estamos isentos da tribulação, meus irmãos. Nós temos as nossas provas. Aliás, todo dia nós estamos expostos a um martírio espiritual. Todos os dias. Deixa eu compartilhar com vocês uma historinha. Eu acho que eu já compartilhei, tenho certeza que eu já compartilhei isso umas 2, 3 vezes aqui nessa igreja. No 3º século havia um teólogo chamado Orígenes. Orígenes é um tanto controverso, tem coisa boa dele, tem coisa que não é tão legal assim. Mas tem algo da vida de Orígenes que é bem interessante, que nos ensina muito. Nos dias de Orígenes, cristão, 3º século, havia uma grande perseguição aos cristãos. E pelas histórias que Orígenes ouvia, o grande sonho dele era morrer por causa do Evangelho. O pai dele estava preso. Ele conhecia pessoas que tinham sido mortas por causa do Evangelho. Ele era um pré-adolescente, Orígenes. E o desejo dele de morrer pelo Evangelho era tão grande, mas tão grande, que a mãe dele, quando saía de casa, deixava ele preso. Porque corria o risco dele sair na rua dizendo: eu sou cristão, me mata, sou cristão, me prende. Então ele ficava preso em casa. Acontece que Orígenes cresce, se torna um adulto e acabou a perseguição aos cristãos. Momento de paz aos cristãos. E aí, Orígenes? Não realizou o seu sonho, e agora? E é muito interessante que nos escritos dele, refletindo sobre o martírio, ele percebe que há sim um martírio em vida. E olha a frase que ele escreve para nós, para nossa reflexão: o cristão, diante da tentação, ou se torna um mártir ou um idólatra. Entendeu o tipo de martírio que nós sofremos? Todo cristão,
diante da perseguição, diante da tentação, ou você se torna um vencedor, um mártir, ou você é derrotado, se torna um idólatra. Então, o convite do Cordeiro, meus irmãos, para nós nessa manhã, é que nós guardemos o mandamento. Meu irmão, minha irmã, dê testemunho e não ame a própria vida. Amém?